Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja conosco neste dia. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito linda das Escrituras, que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler o texto. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Meus queridos, vamos olhar para esse texto com a seguinte proposta: Jesus, Zaqueu e o coronavírus. Por que podemos fazer esta ligação? Porque tem mudança, porque tem transformação. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele entrou também no seu coração. Quando Jesus entrou no coração de Zaqueu, ele fez grandes mudanças naquele coração. Olhem para o texto. Zaqueu, quando sentiu ali no coração a transformação que Jesus opera na vida da pessoa, ele pôs para fora aquilo que estava se transformando na sua vida. Primeiro, ele aceitou e assumiu a responsabilidade de reparar os seus erros, os seus roubos, porque os publicanos calculavam a mais e tiravam uma parte para eles. Então, aquilo que roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Se ele tinha roubado 1 denário de uma pessoa, ele iria devolver 4 denários. Agora, meus queridos, não foi só isso que aconteceu. Vem na sequência uma proposta daquilo que mostra a transformação do coração de Zaqueu. Ele disse assim: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Por que aconteceu isto? Porque é o seguinte: o coração de Zaqueu foi transformado. O seu coração de pedra se transformou num coração de carne. E Zaqueu se tornou uma pessoa mais humana naquele momento. Naquele momento ele olhou para os pobres, quem sabe coisa que ele nunca havia feito. Olhou para os pobres, para a dor dos pobres, para as necessidades dos pobres. E aí eu creio que naqueles dias ele fez uma grande distribuição, porque ele era um homem rico e a metade da sua riqueza ainda era muita coisa. Então ele dividiu aquilo com os pobres. Depois que Jesus foi embora de Jericó, no dia seguinte, na semana seguinte, estaria lá aquele homem dividindo, repartindo a metade dos seus bens com os pobres. O olhar de Zaqueu, meus queridos, passou para um olhar mais humano. O seu olhar foi transformado. O seu coração foi transformado e agora o seu coração é um coração mais humano.
Meus queridos, eu creio que esta transformação vai acontecer também nas nossas vidas. Vamos ter um coração mais humano, olhar mais para as pessoas com olhar de amor, olhar de cuidado, olhar de carinho. Vamos olhar para as pessoas desta forma, meus queridos. Olha para a nossa comunidade. A nossa comunidade não é uma comunidade grande, é uma comunidade média. E quem sabe tem lá na comunidade muitas pessoas que você nunca pegou na mão, que você nunca colocou a mão nos ombros, que você nunca abraçou. Então, de repente, agora, depois do coronavírus, o seu coração vai se tornar um coração mais humano e você vai olhar mais para as pessoas, vai chegar mais perto das pessoas, abraçar as pessoas e ter um relacionamento de amor, de carinho para com as pessoas. Meus queridos, depois do nosso culto, a gente sempre desce para o salão social para conversar com as pessoas, para se relacionar, para ter momentos fraternos de comunhão. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que saem direto, correndo lá por cima, e vai embora para suas casas. Não aproveita esse espaço, esse momento que é o momento da comunhão. Passou a semana inteira sem ver os irmãos e chegou no final de semana, no domingo, poderia ter, usar esse espaço para se relacionar com os irmãos, mostrar para eles que eles são importantes para você, mas às vezes não tem sido esses os seus valores. Então, meus irmãos, eu penso nisto. Jesus, Zaqueu e o coronavírus. Depois que Jesus teve um encontro com Zaqueu, que Zaqueu recebeu Jesus no seu coração, a sua visão, os seus valores foram transformados. Então eu creio que depois dessa experiência terrível que nós estamos passando, não sei como será o futuro pertence a Deus, como serão os próximos dias, mas eu sei que muita coisa precisa mudar nas nossas vidas. Precisamos ser mais humanos, precisamos olhar mais para as pessoas, precisamos amar mais os irmãos, amar mais as pessoas. É isso que precisa acontecer na nossa vida. O corona chegou e mostrou a nossa arrogância, mostrou a nossa autossuficiência. E agora a gente percebe que a terra parou, o mundo parou, e nós estamos aguardando o quê? Aguardando somente na misericórdia de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus faça grandes transformações na sua vida depois dessa catástrofe, desse acontecimento que nós estamos enfrentando. Fica com Deus, meus queridos, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Amém.